1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 11. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos estudando desde a semana passada o capítulo 4, e o capítulo 4, então, nós temos esse tema: como transformar o sofrimento em triunfo. E a gente estudou um pouquinho sobre o propósito de Deus no sofrimento e as atitudes do cristão em relação ao sofrimento. Nós estamos nessa primeira parte ainda, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus no sofrimento. Esse tema nós começamos a falar lembrando como o ser humano, como a gente, como o homem ou como a sociedade, tem uma tendência ao que nós chamamos de hedonismo, ou seja, vive em busca da felicidade. E não falamos a respeito da felicidade no sentido positivo, bom, mas na felicidade passageira, na felicidade do próprio mundo, das coisas que estão aqui. Então nós falamos que nós somos criados para a felicidade, mas a felicidade que vem de Deus, a felicidade da salvação, a felicidade da glória, de glorificarmos o nome do Senhor. E como às vezes a gente inverte as coisas, a gente parece ter mais prazer e alegria naquilo que é tão artificial, naquilo que é pequeno, naquilo que não é real. Mas nós, como crianças, nos divertimos com coisas que aparentemente são as mais importantes para nós. E aí, quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, é fácil entender a grande preocupação, a grande ansiedade que isso causa nas pessoas. No caso, não deveria causar em nós, por sabermos que a nossa alegria está muito além. Ela está em Jesus, está com Deus, está nos céus. Para ilustrar isso, eu vou relembrar o que eu disse domingo à noite, uma frase de Jonathan Edwards, no sermão intitulado como Felicidade Cristã. Então, os irmãos lembram? Essa mensagem, ele fala que nós, como cristãos, deveríamos viver e ser felizes, independente das circunstâncias externas. E aí ele usa essas três frases que já estão juntas aqui, que são o seguinte: por quê? Porque para o cristão, as coisas ruins concorrerão para o seu bem. 2, as coisas boas jamais serão tiradas, que são as coisas boas de Deus. As coisas boas dessa terra, entre aspas, elas são passageiras. 3, as melhores coisas estão por vir. Então, se a gente viver baseado nisso, a gente pode realmente dizer: não, nós somos felizes. Pensa nessa terceira frase: as melhores estão por vir. Como é mais fácil suportar as dificuldades quando você sabe que está próximo.
Vamos fazer uma comparação aqui. Pensa você numa fila, você está lá no quinto, no sexto. Parece que está desanimado, alguns desistem, né? Às vezes aquelas filas de supermercado dos frios lá, vou pegar lá na bandejinha mesmo, não vou ter paciência de esperar. Mas quando você é o próximo, qual é a sensação que a gente tem, né? Às vezes a gente até fala, pode demorar até um pouquinho, porque eu já sou o próximo. Então, quando está algo por vir, e isso a gente vai ver aqui daqui a pouco, a gente percebe melhor, aguarda melhor e até sofre um pouquinho mais porque já está passando, né? Então, eu gostei muito dessa frase e quis trazer novamente para os irmãos. Nós estamos estudando, então, os propósitos de Deus no sofrimento. E aqui são 5 pontos. Na semana passada, nós estudamos o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 é o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. E o ponto 2, o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Então lembra aquela ideia baseada no versículo 1, que diz o seguinte, aquele que sofreu na carne e deixou o pecado. Aí eu li a passagem da linguagem de hoje, que diz, aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. É como se uma explicação, né? O que sofre, de certa forma, deixa o pecado, no sentido, deixa o apelo ao pecado, ele não mais tem desejos em certos sentidos, porque ele está abalado por aquele sofrimento. O ponto 2, que fala a respeito do sofrimento e testemunho, é a questão de que, quando você sofre, e como cristão, suporta as adversidades, isso já é um testemunho. E a outra questão, quando você é tentado a viver as coisas desse mundo e não participa da conduta reprovável do mundo, isso é um certo sofrimento, podemos dizer sim, porque você é humano, então você gostaria de viver como as pessoas aí em relação a algumas coisas. Mas se você se abstém de certas coisas, vamos dizer assim, de certos prazeres, porque você é cristão. Isso é um testemunho também. Então foram esses 2 pontos que nós falamos. Vamos a partir agora do versículo 7 que nós lemos aqui na Bíblia. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O tópico aqui, então, é: o sofrimento nos motiva a aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Lembra que o tópico geral aqui, ele fala a respeito de como transformar o sofrimento em triunfo. E o nosso ponto é o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus no sofrimento do cristão. Então, reparem, a questão aqui é que o sofrimento, como ele nos motiva a aguardar a segunda vinda? Porque o sofrimento nos faz lembrar que nós não vamos encontrar nesse mundo a perfeição, a paz, o prazer, aquilo tudo que a gente tanto talvez desde pequeno pensou, né? Qual é o seu sonho? Vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar as coisas que eu quero, eu vou ser feliz. Ou seja, está embutido na nossa mente o ser feliz limitando-se a esse mundo. Mais uma vez eu digo, não que nós não devemos ser felizes nesse mundo, somos felizes, mas entendemos que a felicidade não se completa aqui. E que esse mundo, existem momentos de felicidade, de estabilidade, mas sempre vamos conviver com o sofrimento. E repare que se a gente vive num mundo de dificuldades e sofrimento, mesmo se tudo desse certinho com a nossa vida, com a nossa família, no sentido da nossa casa, você ligar a televisão e ver pessoas morrendo, outros sofrendo, que felicidade é essa? Então, você percebe que nunca haverá uma paz, entre aspas, no sentido de
de satisfação nessa terra. Então, nesse sentido que nós estamos falando, que o sofrimento, ele é como que algo que nos faz aguardar algo melhor, é ter esperança de algo melhor. E nós cremos em algo melhor. Por isso que às vezes quando a gente vai ficando mais velho, às vezes quando a pessoa já está debilitada, já está doente, uma das coisas que ela almeja, eu até quero ir partir. Porque ela percebeu que aqui nessa terra não vai ter essa esperança. Ela almeja algo melhor. E como nós já falamos, acreditando que já vai passar, a gente vai falar agora sobre o fim estar próximo, essa pessoa, ela suporta melhor as adversidades. Tá? Então vamos lá. Dentro desse tópico, o sofrimento nos motiva a aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Primeira questão aqui, o fim está próximo. Vamos dividir o versículo em 3 partes. O fim está próximo. O que é o fim? A gente sabe que desde o momento do partir de Jesus, da ressurreição de Jesus, até a segunda vinda, também já é considerado o tempo do fim. Mas a gente vê na Bíblia várias passagens falando a respeito desse fim, no sentido de que ele está próximo. O fim se aproxima. Olha, temos um versículo aqui, Romanos 13, 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Mais um texto, Tiago 5,8. Sede também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Várias passagens vão falar a respeito disso. Falam a respeito da gente se preparar, porque o fim está próximo, da gente suportar as adversidades, porque o fim está próximo, e assim por diante. Então, essa ideia do fim se aproximar, ela é uma ideia constante nas Escrituras. A segunda parte do versículo: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Ou seja, se o fim está próximo, viva com discernimento, a sombra, a lembrança da eternidade. Essa palavra criteriosos e sóbrios aqui, ela fala a respeito de uma vida que tem pensamentos a respeito da verdade, que analisa as situações. O cristão precisa ser sóbrio. Sóbrio no quê? Nas suas atitudes. Para ser sóbrio nas atitudes, precisa ser sóbrio nos seus pensamentos. Sóbrio nas palavras. O que é ser criterioso? Tem uma frase aqui que diz que a pessoa criteriosa é aquela que distingue o que é importante daquilo que não é. Eu sei, eu busco separar as coisas. Isso é ser sóbrio e criterioso, porque o fim está próximo. A terceira parte do versículo: a bem das vossas orações. Ou seja, para o bem das orações, ou para poder orar na linguagem de hoje, ou dedique-se à oração. Se a pessoa não é sóbria, ela não vai ter uma mente para poder descansar e orar e estar na presença de Deus. Então as duas coisas estão unidas. Você ora para ficar sóbrio, você, à medida que você está mais sóbrio, mais você vai ser aquele que tem essa conexão da oração, de estar com Deus. Essa é a sequência aqui. Então, esse ponto 3 fala sobre isso, sobre o sofrimento e essa segunda vinda. Ponto 4, o sofrimento nos ajuda a manifestarmos terno amor pelos irmãos. Qual que é a ideia aqui? Para enxergar o próximo, a necessidade do próximo, às vezes a gente precisa passar por dificuldades. A gente está
cheio de exemplos de grandes campanhas humanitárias ou pessoas que promovem ações para ajudar o próximo, são pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades. Naquele tempo que eu estava indo lá na Mãe da Vida, agora eles pararam por causa desse tempo de Covid, aí não estão permitindo mais fazer culto lá. Mas várias vezes, quando você conversava com um monitor ou com alguém que estava trabalhando lá, o que eles falavam? Eu já passei por aqui, ou seja, eu fui curado aqui, eu passei pelo mesmo problema, e agora hoje eu estou aqui servindo, dedicando a minha vida para ajudar outras pessoas. Então isso é muito comum, a gente vê em várias áreas, né? A pessoa passa por uma doença, e se ela tem uma condição financeira maior também, às vezes ela ajuda aquela questão. O sofrimento, então, ele tem esse poder, né? A gente tem falado muito sobre esse tempo que nós vivemos, como as pessoas estão mais sensíveis a ajudar, com uma cesta básica ou com alguma coisa, porque o sofrimento é tão comum, é tão geral, né? Todo mundo está passando pela mesma dificuldade, que um tenta ajudar o outro e se preocupar com o outro. Mas vamos lá, a gente tem aqui nesse ponto 4, 2 pontinhos. Primeiro, abra o coração para os seus irmãos. Olha o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Esse abrir o coração está relacionado com essa parte. Tende amor intenso uns para com os outros. Essa palavra aqui, de amor intenso, é a mesma palavra de um atleta que estica os seus músculos para dar o máximo na sua corrida. Então, você se esticar todo para amar, aí vai incluir a paciência com o próximo, amar o inimigo, né? Tem que esticar bastante. É a ideia de amar de forma a abraçar o próximo. Nós percebemos que esse amor intenso é algo que podemos dizer que ele tem essa parte, né, de ser alguém que ajuda o próximo e também aquele que protege o seu amigo, né, protege aquele que está próximo de si. E aí nesse versículo tem essa segunda parte, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Já expliquei aqui uma vez que eu lembro ou mais, às vezes a gente esquece, né, dessas explicações. Então o que esse versículo quer dizer? Ele não está dizendo que o amor cobre a multidão de pecados no sentido doutrinário, né? Que você ama a pessoa, o pecado da pessoa é removida no sentido de que ela é perdoada. Perdão só vem por Jesus, removido pelo sangue de Jesus. Também não está dizendo que o amor ele justifica a falta de correção do faltoso, né? Eu tenho amor, eu não vou corrigir. Não, pelo contrário, Deus corrige quem ama, a gente deve corrigir a quem ama também. Não é isso que está falando o texto. Nem que o amor é conivente com o pecado, mas a ideia aqui é que ele não se deleita em expor o pecador. O amor, ele está relacionado ao cuidado que nós temos com as pessoas. Aí eu encontrei aqui um versículo que, de uma outra forma, fala a mesma coisa. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É a mesma ideia. Quando você está com raiva de alguém, o que você vai fazer em relação àquela pessoa? Não que a gente faça isso, né? Mas a tendência é você querer expor a pessoa. O amor cobre, o amor tem a tendência de tentar resolver os problemas de forma silenciosa. Não é que é displicente. Eu acho que um exemplo bom, no tempo que a gente está vivendo, é essa questão política. O que um lado faz com o outro? Não estou nem defendendo um lado ou um outro. O que você vê diariamente um lado fazendo com o outro? Vamos chamar de esquerda e direita. Você vê um procurando todos os defeitos do outro e fazendo o quê? Expondo. Não é verdade? Todo dia. E o outro?
mesma coisa. Não tem ninguém bonzinho, né? Expõe o defeito do outro. Você não vai encontrar um inimigo elogiando o outro. Ele vai tentar diminuir o outro. Eu achei engraçado nessa história das motos aí. Mais uma vez, não estou tentando defender lado nenhum, só estou contando essa questão. Que teve uma moto, como chama? Motopasseata, alguma coisa assim. Teve esse negócio lá em São Paulo. Aí, segundo o governo federal, foram 1.300.000, sei quantas motos. Segundo o governo do estado de São Paulo, foram 14 mil motos. Não é assim, você errar próximo, não é? Mas 14 mil para 1.300.000, sei lá quantos. Estão entendendo o que eu estou falando? Você quer diminuir o outro e o outro quer aumentar. Então é assim que acontece as coisas. Não sei se os irmãos lembram, mas quando eu citei esse versículo, que o amor cobre todas as transgressões. Deixa eu voltar aqui, não é esse, né? É o anterior. Porque o amor cobre multidão de pecados. Eu citei aquela questão do comentarista chamado Irbisby, que lá ele ilustra esse ponto com Gênesis 9, 18 a 27. O exemplo lá de Noé que se embebedou e seu filho Cão viu a vergonha e expôs. Contou para toda a família. Lembram, né, dessa comparação que eu fiz? Já os outros irmãos de Cão cobriram a vergonha, ou seja, eles pegaram um pano, levaram o pai para lá, eles tiveram uma atitude de proteger o seu pai. Então, na vida, nós estamos falando de amor aqui nesse ponto, esse tópico ele diz, abra o coração para o seu irmão. Na vida, quando a gente tem amor, a gente tem esse amor chamado aí amor intenso. E um amor intenso, ele cobre, ou seja, ele quer o bem do seu próximo. Às vezes até quando uma pessoa que a gente ama muito faz uma coisa errada, a gente, não que a gente não vê que é errado, mas a gente não sente como uma gravidade, a gente perdoa. Agora, quando é alguém que nós não estamos lá gostando muito bem, a pessoa pode fazer a coisa mais bonita do mundo que a gente vai encontrar defeito. Isso é falta de amor. Quando você olha para a pessoa e tudo que ela faz é errado. Olhou feio para mim. A pessoa nem olhou. Acho que ficou bem claro, né? A segunda parte aqui é: abra a sua casa para os seus irmãos. Abra a sua casa para os seus irmãos. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, essa passagem, principalmente para o contexto lá de Atos, no contexto do início da igreja, ela tem um significado importante. Por que era necessário ser hospitaleiro? O próprio crescimento da igreja está relacionado a ser hospitaleiro. Os missionários que vinham de longe, de fora, os pregadores, eles precisavam ficar hospedados em algum lugar. E não é fácil, não tinha hotel, essas coisas assim. Eles ficaram hospedados em algum lugar. Uma outra questão, as igrejas, elas não tinham templos. As pessoas se reuniam nas casas. Então você tinha que abrir as casas, ser hospitaleiros para que aquela casa, a sua casa, se tornasse uma igreja. A gente vê isso nos grupos familiares, né, quando a gente faz uma reunião na casa. Se as pessoas não abrirem suas casas, como que nós vamos reunir nas casas? E é muito bom quando a gente tem uma casa para reunir, porque aí a gente pode ter num contexto diferente, ter uma visita que às vezes não vai à igreja, mas vai a uma casa, vai num culto numa casa, e assim ela tira aquela má impressão, a preocupação, quem que é essa igreja, quem são essas pessoas. Às vezes ela toma uma familiaridade com os membros da igreja e depois tem coragem de vir à igreja. Sabemos que estamos vivendo num tempo diferente, né? Mas a mensagem ela serve porque logo a gente vai poder voltar
a ser mais hospitaleiro. Mas essa é a ideia. Hospitaleiro, a palavra, ela significa amigo de estranhos. Hospitaleiro, amigo de estranhos. E está cada vez mais difícil você simplesmente abrir a sua casa para um estranho, né? Um mundo complicado, mas essa é a questão, né? Que a gente possa entender e ser hospitaleiros. A Bíblia fala, né, sobre o povo de Deus ser hospitaleiro, sobre o presbítero que deve ser hospitaleiro, lá em 1 Timóteo 3:2, Tito 1:8. Também fala sobre viúvas, exortando as viúvas em 1 Timóteo 5:10, que elas deveriam se mostrar boas obras, sendo hospitaleira, né, mostrando hospitalidade. E aí a gente percebe que mostrou graus diferentes, né? A viúva geralmente ela não tinha muitos recursos, mas para você ser hospitaleiro você não precisa ser rico, né? Você pode abrir a sua casa, você pode servir o que você tem. Para ser hospitaleiro não precisa primeiro reformar a casa inteira, né? Uma vez eu fui marcar, eu lembro, isso faz muito tempo, né? Lá em Goiás ainda, ia marcar uma reunião numa casa, e a pessoa falou exatamente isso. Não, mas a gente vai trocar o sofá no ano que vem, vai reformar a casa, aí você marca o culto, né? Então, mas se esperar isso, né? Jesus vai voltar. Às vezes a gente fica com certos receios que não são necessários, não são verdadeiros, né? Então, ponto 4 nós terminamos. O ponto 4 é: o sofrimento nos ajuda a manifestarmos nosso amor, ou terno amor pelos irmãos, abrindo o coração e abrindo a casa para os nossos irmãos. Ponto 5 e último: o sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço de seu povo. A ideia de servir uns aos outros, conforme o dom que recebemos, né? Esse ponto vai falar que a nossa vida nunca pode ser egoísta. Nós recebemos esse carisma, a palavra dom, graça, né? Então o que nós recebemos deve ser algo que transborde, é algo que a gente possa servir com o que nós recebemos, servir ao nosso próximo. Ele fala sobre a multiforme graça de Deus, né? O versículo aqui. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então ele fala aqui que essa graça, ela se manifesta em fatores tão diferentes, não é? Todos nós temos dons, talentos diferentes em relação a coisas diferentes. Talvez um dom na música, um dom de culinária, um dom que está relacionado ao ensino. E tudo isso que a gente recebe, a gente pode utilizar para servir a Deus. Então, abra suas mãos para servir a seu irmão. Servir uns aos outros. Nós não somos discípulos de Jesus, e o que Jesus fez? Jesus veio para servir. A gente falou algumas vezes a respeito disso, sobre o servir de Jesus, e que nós aprendemos com Jesus, né, como na lição do lava-pés, ou como em outras passagens. Tem aqui uma passagem de Lucas 22, 24 a 27, quando lá diz que eles se suscitaram para ver quem era o maior, e Jesus disse que o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Ou seja, ele está falando a respeito do mundo. O que acontece no mundo? Os reis dominam sobre os outros. Aí no versículo 26 ele fala: mas vós, ou seja, diferentes, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E aí eu falei uma certa vez que não é que o menor vira maior e o maior vira menor. Para Deus, a gente não tem que ficar fazendo comparação. Aqui ele diz que o maior seja como o menor. Então, no que nós fizermos, nós devemos fazer e devemos servir como o outro. Ou seja, não tem essa ideia do mundo que só os grandes dominam e os outros servem. Os menores, segundo o mundo, servem os maiores. Não, aqui todo mundo serve. Existe diferenciação? Existe. Vamos dizer maior em relação ao quê?
talvez maior financeiramente, um tem mais dinheiro, outro tem menos, mas o que tem mais vai servir e o que tem menos vai servir no seu meio, na sua forma. Somos diferentes, né? Não é para contar o maior e o menor. Então, falando nisso, aqui ele fala, abra suas mãos para servir. A palavra aqui do servo, né? Existem vários dons na Bíblia, mas ele usou essa palavra servir, é a palavra que se refere a diácono. Só que ele não está falando do diácono do ofício, mas da ideia do serviço. E a outra palavra que aparece é bons dispenseiros, que é um termo também que a gente tem se familiarizado com ele, que fala a respeito deste serviço. Então, conforme naquela época existia o despenseiro, que é a mesma palavra para mordomo. E o que é mordomo? É um empregado de uma casa, mas não é um empregado qualquer. Era alguém que tinha responsabilidade de cuidar de todas as coisas mais importantes. Era o encarregado da casa, de administrar os bens, de atender às necessidades da família. Aí ele tinha também, né, essa responsabilidade de servir às mesas. Então, acho que a gente lembra daqueles filmes antigos, né, que tinha um mordomo, ele que cuidava das empregadas, uma casa bem rica, né, que cuidava de tudo. Então nós somos como esse mordomo, servos, e que o que tem na nossa despensa, ou seja, quais são os dons que Deus nos deu, isso é o que tem na nossa despensa. Nós usamos para servir aos outros, servir as pessoas. E como eu já falei da palavra aqui, né, da multiforme graça, da diversidade de situações que nós podemos assim ajudar ao próximo. Ainda o versículo 11, abra os seus lábios para edificar o seu irmão. Aqui, cortando o finalzinho ali, mas diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Esse fale aqui deve falar não o que pensa, não de acordo com o que quer, mas de acordo com a palavra de Deus. Pode tirar e cortar em dois esse versículo aí, para caber na tela. Fale de acordo com a palavra de Deus. O cristão, ele não gera mensagem, olha essa frase, o cristão não gera mensagem, ele a transmite. Aumenta a responsabilidade, mas ao mesmo tempo gera uma certa facilidade, porque nós temos a palavra que vem para nós por meio dos nossos dons e nós temos que transmiti-la. E conforme o quê? Conforme o dom que cada um recebeu. E ali fala, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Na força de Deus. Deus supre a força. Então Deus dá a sabedoria e Deus supre também a força. E esse versículo é bem completo, que diz que nós servimos ao próximo, seja com habilidade, com algum dom, mas nós também servimos com a nossa fala, com aquilo que nós falamos. Será que a gente pode? Eu acredito que a gente pode ampliar o falar em relação a falar escrevendo, ao falar até com testemunho, né, com a nossa vida, a gente está falando, e isso tudo deve ser de acordo com a palavra de Deus. E qual o fim? O fim é a glória de Deus. Em todas as coisas, seja no que falamos, seja no que servimos, seja Deus glorificado por meio de Jesus, para a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, o propósito, seja servindo à mesa, seja no que nós falamos, o propósito único é que Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Nós vamos parar por aqui e depois nós continuamos. Mas essa passagem, então, 1 Pedro 4, de 7 a 11,
nós aprendemos a respeito desse propósito de Deus no sofrimento e aprendemos que as dificuldades são sim algo que vem para concorrer para o nosso bem, das mais variadas formas, né? Para nos abençoar dia a dia. E aí a gente entende que todas essas coisas, né? Em todas as coisas, nós devemos glorificar ao nosso Deus, devemos agradecer ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que nós estejamos cada vez mais comprometidos com o Teu Evangelho, comprometidos com o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela clareza das Escrituras, porque ela nos ensina que nós devemos, não como o mundo, desesperar, viver ansiosos, ó Pai, mas alegrarmos no Senhor. E mesmo passando pelas dificuldades, que nós possamos assim entender que todas essas coisas concorrem para o nosso bem. Sempre lembrar, ó Deus, que o fim está próximo, que nós estamos às portas e nós devemos resistir, nós devemos nos fortalecer nesse tempo que se abrevia. Tanto cuidando da nossa vida, como também auxiliando as pessoas, amando ao nosso próximo, servindo ao nosso próximo. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por todos que puderam participar e que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.